Olá, seja muito bem-vindo. A TVT nasceu de um sonho e das lutas de várias gerações de trabalhadores. E é um veículo de comunicação que entende as necessidades e respeita a classe trabalhadora, é claro. O especial do seu jornal de hoje é sobre o mundo do trabalho, sobre a organização e a atuação dos trabalhadores na construção da democracia participativa. Os congressos das centrais de trabalhadores definem metas de luta. A CUT é a maior central sindical do Brasil e da América Latina e representa mais de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Em julho de 2012, na cidade de São Paulo, foi realizado o 11º Congresso Nacional da entidade. O CONCUT prioriza democratizar as relações de trabalho para garantir e ampliar os direitos. As propostas apresentadas vão nortear a entidade pelos próximos 10 anos. Em agosto de 1983, nascia a Central Única dos Trabalhadores. Nós vamos fundar a CUT, que os pelegos querem afundar. De lá para cá, a CUT já realizou 10 congressos nacionais. Nos congressos é feito o balanço da atuação da Central nos últimos 3 anos e são definidas as estratégias para o próximo período. O Congresso da CUT é um marco de organização, é um marco de preparação do conjunto da nossa militância sindical para enfrentar os desafios que a conjuntura apresenta, mas também os desafios que o mundo do trabalho apresenta. Os preparativos para o 11º CONCUT começaram em março, com as assembleias nos sindicatos que formam a base da maior central sindical do país. Nós tivemos a primeira fase, que foi a fase de eleição dos delegados. Nós tivemos a segunda fase, que foi a realização dos congressos estaduais, onde todos os delegados que participaram do Congresso Estadual, agora parte deles vem para o Congresso Nacional. Nós vamos concluir o Congresso Nacional do dia 9 ao dia 13 de julho. As propostas encaminhadas pelos sindicatos da base e pelas diversas tendências que fazem parte da CUT serão discutidas e votadas durante o 11º CONCUT, que terá 2 eixos estratégicos. O primeiro é desenvolvimento sustentável com soberania popular, igualdade e valorização do trabalho. Por isso que a CUT tem apresentado a plataforma, tem disputado a plataforma pelo desenvolvimento, nessa perspectiva de disputar, disputar as políticas públicas, disputar uma visão de desenvolvimento. O eixo 2 vai discutir o projeto político organizativo da CUT para os próximos 10 anos. Um projeto que responda às transformações do mundo do trabalho e reafirme a luta da Central por liberdade e autonomia sindical. A CUT sempre defendeu e continuará defendendo a liberdade e autonomia sindical, defendendo que o Brasil ratifique a Convenção 87 da OIT e que o Brasil, acima de tudo, construa um outro modelo de organização sindical. Nós queremos, e portanto a Convenção 87 dá esse direito para que os trabalhadores, de forma autônoma, de forma democrática, definam qual é o seu modelo organizativo. A CUT defende a liberdade e a autonomia sindical. Os trabalhadores têm o direito de decidir livremente sobre suas formas de organização, filiação e sustentação financeira e com total independência. A organização sindical dos trabalhadores já evoluiu bastante e muitas conquistas foram frutos dessa união entre as categorias. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui no estúdio do seu jornal Adi dos Santos, presidente da CUT São Paulo. Bem-vindo, Adi. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui conosco, com vocês. O prazer é todo nosso. Adi, você que é presidente da CUT São Paulo, dá para explicar para a gente um pouquinho, por favor, de como é que é a organização da CUT? Bom, a CUT ela está organizada horizontalmente, através das CUTs estaduais, e aqui em São Paulo nós temos um outro modelo de organização diferenciado das CUTs estaduais dos demais estados. Mas dentro dessa estrutura da CUT tem as CUTs estaduais. Então tem na sua estrutura vertical tem as confederações, as federações e os sindicatos, né? Que é uma forma de chegar até os trabalhadores a partir da estrutura horizontal, estrutura vertical
do local de trabalho até a direção nacional da CUT. A CUT foi fundada em 83, tem 29 anos de existência, é a maior central de trabalhadores, com certeza, do país, da América Latina, e aponta para o maior protagonismo dos trabalhadores nas decisões nacionais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Porque a CUT ela não se pauta apenas pela conjuntura, né? Nós temos um projeto que está em construção nesses 29 anos, desde a sua fundação, quando já propusemos que os trabalhadores deveriam se organizar a partir do local de trabalho, propusemos que os trabalhadores deveriam lutar por uma outra estrutura sindical no Brasil, e dentro desse plano de trabalho de 29 anos, nós temos agendado com o país aquilo que envolve os trabalhadores no seu dia a dia, que envolve os trabalhadores no local de trabalho, fora do local de trabalho. Portanto, nós montamos, né, uma agenda, montamos uma pauta baseada na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, seja ele rural, seja ele do setor urbano, seja ele do setor público, seja ele do setor privado. Então, para nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras devem estar dentro dessa agenda. E a ministra Eleonora Mennicott, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, defendeu uma reforma política pela igualdade de gênero em cargos legislativos nas câmaras de vereadores, assembleias estaduais e Câmara dos Deputados. No mundo do trabalho, a luta da mulher é dobrada. É que a mulher do século XXI, a luta contra o preconceito e a discriminação e principalmente contra a desigualdade salarial entre homens e mulheres, na busca pela independência financeira e por qualificação para cargos mais elevados. As mulheres estão se profissionalizando e montando seu próprio negócio. Há 27 anos, Silene trabalha como cabeleireira. Para investir no próprio negócio, Silene fez um empréstimo de R$ 2.700 pelo Promune, o programa Mulheres de Negócios. O juro é bem pequenininho, dá para pagar tranquilo, vale a pena, porque eu fiz bastante coisa. Comprei alguns aparelhos que eu estava precisando, né? Melhorou bastante. O atendimento das minhas clientes ficou bem melhor, bem mais rápido. O Promune oferece microcrédito de até R$ 15 mil, com uma taxa de juros de 0,64% ao mês para mulheres empreendedoras. O programa é uma parceria da Prefeitura de Guarulhos com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República e a Caixa Econômica Federal. Esse programa surge aqui em Guarulhos quando a gente verificou o que acontecia com as mulheres que faziam a capacitação técnica. Nós descobrimos que muitas dessas mulheres depois não davam prosseguimento aos seus cursos. Então ela fazia o curso de corte e costura e depois não conseguia prosseguir porque não tinha dinheiro para comprar a máquina de costura. Então nós tínhamos que propiciar mais alguma ferramenta para que ela pudesse ser dona do seu próprio negócio e ter sua autonomia financeira. Para se inscrever, as interessadas devem procurar a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Guarulhos. Os atendimentos acontecem na Casa da Mulher Clara Maria, onde são realizados cursos de gestão de negócios e educação financeira. Estou gostando muito. Conhecimento total. Enquanto em Guarulhos as mulheres estão caminhando para a autonomia financeira, aqui nas indústrias do ABC as mulheres querem mais. Elas estão no mercado de trabalho e se qualificam para cargos melhores e salários mais altos. Segundo dados do DIEESE, o sexo feminino ocupa apenas 21% dos cargos de chefia das empresas no Brasil. Metalúrgica há 11 anos, Elisângela sempre trabalhou na linha de produção, mas sonha em mudar de cargo. Há 3 meses, concluiu a Faculdade de Recursos Humanos e agora busca uma oportunidade. Que eu lutei, que eu fui atrás, que eu conquistei, vou conquistar ainda as coisas que eu pretendo. Com certeza. Pois é. Como deu para perceber, ficou no passado aquela imagem da mulher somente em casa cuidando das crianças. As mulheres estão cada vez mais conquistando o espaço profissional. Adi, o número de mulheres no mercado de trabalho em vários setores cresceu nos últimos anos, cerca de 64%. Como é que é a luta da CUT contra o preconceito contra as mulheres nas empresas? Olha, é uma guerra, né?
porque as empresas elas arrumam subterfúgios para não contratar mulheres em determinadas funções. E nós, na CUT, temos feito esse debate sobre a questão da organização das mulheres a partir do local de trabalho. Porque é no local de trabalho, seja no banco, na escola, na fábrica, é que a mulher sofre, principalmente as discriminações. Não é só a discriminação de salário, né? Nós podemos ver, procurar com a lupa, onde você encontra, em banco, por exemplo, uma negra, uma mulher negra. Entendi. Que atende as pessoas. Você já viu aquelas agências de personalité? Se você encontrar um negro ou uma negra que trabalhe naquela agência... Ganha um brinde. Ganha um brinde, tira uma foto que nós vamos divulgar no mundo inteiro que esse determinado banco rompeu uma barreira, né, da discriminação. E se você olhar dentro das fábricas, você vai ver, a gente vai encontrar homens negros até na produção, vamos encontrar mulheres negras até na produção, mas não vamos encontrar nunca uma negra em cargo de chefia. Se você for olhar nas universidades, né, quem são os reitores e reitoras das universidades? Né? Para você encontrar uma reitora de uma universidade, você tem que caçar com a lupa, catar a dedo. Então, ainda existe muito o que avançar. Esse dado que você colocou, ele é fundamental porque mostra que a mulher está buscando o seu espaço. Não é que ela está sendo convidada, ela está desafiando um preconceito da sociedade de que mulher deveria ficar em casa cuidando de criança, cuidando do marido, cuidando de roupa. E ainda bem que tem esse rompimento com essa cultura e a mulher cada vez mais buscando esse espaço no mercado de trabalho. Agora, não bastaria só olhar, né, este dado, porque nós precisamos olhar também qual é o salário dessas mulheres. Porque se ela for mulher, ela já ganha um pouco menos do que o homem. Se ela for mulher negra, ganha um pouco menos do que a mulher branca. Então, aí vai caminhando uma cultura de discriminação da mulher, que nós precisamos acabar com ela, mas isso não basta o governo fazer um projeto, não basta o governo fazer uma lei. Nós precisamos tirar as leis do papel e fazê-las acontecer na prática. Ou seja, os sindicatos precisam colocar nas suas pautas de reivindicação a contratação de mulheres. E não só em funções subalternas, né? Tem que olhar no local de trabalho por que as mulheres, naqueles setores que tem mulheres, naquelas fábricas que tem mulheres, por que elas não se acendem nas funções dentro da fábrica. Muito mais do que lei tem que estar dentro da pessoa. Exato. O Adi continua conosco, nós vamos agora à redação do seu jornal saber quais as principais notícias de hoje. Olá, Ribeiro. A venda de veículos cresce 6% em 2012 e bate novo recorde. O total de automóveis e comerciais leves emplacados no ano passado ultrapassou 3,5 milhões de unidades, uma alta de 6,1% em relação a 2011. A FenaBrave, Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, estima que as vendas do setor vão crescer 3% neste ano na comparação com 2012. E o governo do estado de São Paulo autoriza internações involuntárias de dependentes de crack. A ação deve começar daqui a 10 dias, com foco na região da Cracolândia, no centro. Um grupo de juízes, promotores e advogados poderá determinar a internação dos dependentes a partir da orientação de uma equipe médica, mesmo que os usuários recusem tratamento. A ação será detalhada na próxima semana. E o ex-presidente do PT, José Genuíno, assumiu hoje o mandato de deputado federal, em meio à polêmica em torno da decisão do STF em cassar os mandatos de parlamentares condenados no processo penal 470. Depois da posse, Genuíno afirmou que o compromisso dele com a democracia é profundo e radical. Outros 13 suplentes também tomaram posse no lugar de deputados que deixaram os cargos para assumir prefeituras. E Hugo Chávez permanece estável, segundo Jorge Arreaza, ministro da Ciência e Tecnologia e genro do presidente da Venezuela. Chávez foi operado pela 4ª vez contra um câncer na região pélvica. O presidente, reeleito em outubro, deve tomar posse dentro de 8 dias diante da Assembleia Nacional. O governo ainda não declarou o que irá fazer caso Chávez não possa estar presente. É com você, Ribeiro.
A edição especial do seu jornal sobre o mundo do trabalho faz um rápido intervalo. Daqui a pouco, as principais conquistas dos trabalhadores e o que é o Programa Nacional de Estabilização e Manutenção do Emprego. Você vai saber daqui a pouquinho. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o seu jornal especial sobre o mundo do trabalho. E agora nós vamos abordar um assunto muito importante para todos nós: experiências inovadoras de atuação sindical e as novas perspectivas do sindicalismo. Esse foi um dos temas do seminário promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Sérgio Nobre, falou sobre o modelo de representação sindical no local de trabalho. Este foi o principal tema da palestra do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, no encontro sobre liberdade sindical realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Sérgio Nobre destacou que esses comitês ajudam no cumprimento das convenções coletivas e na adequação delas para a realidade de cada empresa. Além disso, os comitês facilitam a negociação direta dos problemas gerados no local de trabalho. Esta representação sindical dentro das empresas é a base do Acordo Coletivo Especial, o ACE. O Acordo Coletivo Especial que nós estamos propondo, o projeto de lei, ele dá uma liberdade maior para a negociação coletiva e para o acordo coletivo. Agora, para realizar esse acordo, não é qualquer sindicato ou qualquer empresa. O sindicato tem que comprovar que ele é representativo para poder fazer esse acordo, ele tem que contar com representação no local de trabalho e a empresa precisa comprovar que ela respeita a organização sindical, que ela não persegue os dirigentes, que ela respeita os acordos coletivos. Então, nessa situação, tanto o sindicato quanto a empresa pode negociar numa base maior. O ACE foi apresentado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ao governo federal. Agora, a proposta deverá ser encaminhada como um projeto de lei para ser votado no Congresso Nacional. Ele está na Casa Civil, porque todo projeto de lei, para entrar no Congresso Nacional, ele passa por uma fase de análise. Então, deve se concluir nos próximos dias e acho que ainda no início desse mês ele deve dar entrada no Congresso Nacional. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen, foi o mediador dos painéis. Em fevereiro, ele conheceu de perto o anteprojeto do Acordo Coletivo Especial em visita ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Dallazen é um entusiasta dos comitês sindicais de empresa e elogiou o Acordo Coletivo Especial elaborado pelo sindicato. A meu juízo, é o futuro das relações sindicais, porque representa uma comunicação direta, franca, aberta, na ponta, na base, entre os interlocutores sociais. Ou seja, na raiz dos problemas trabalhistas tão sérios, muitas vezes, entre o capital e o trabalho, busca-se uma solução por esse canal de comunicação já no seio de onde ele provém. Proteção ao emprego. Em Brasília, representantes sindicais discutiram com o governo a proposta dos trabalhadores para afastar o risco de demissões. Uma das propostas é o Programa Nacional de Estabilização e Manutenção do Emprego. De autoria dos trabalhadores, o PNEM pode arrecadar 3 bilhões de reais por ano. Definir os rumos do Programa Nacional de Estabilização e Manutenção do Emprego no setor privado, o PNEM. Esse foi o objetivo do encontro entre o governo federal e as centrais sindicais na manhã de hoje no Palácio do Planalto. A Central Única dos Trabalhadores coordenou a criação do projeto. A proposta do PNEM é a seguinte: desde o ano de 2001, as empresas pagam multa de 50% do FGTS em caso de demissões sem justa causa. 40% vai para o trabalhador e os outros 10% ficam com o fundo para cobrir perdas de planos econômicos anteriores. No entanto, estas perdas já foram recompostas e estes 10% excedentes seriam dispensados de pagamento. Nós estamos propondo que, ao invés dessa diferença de 10% acabar, por conta de que já foi recomposto o valor do fundo de garantia, você reverta isso num fundo estabilizador do emprego. O programa de manutenção de emprego que a CUT pretende implantar aqui no Brasil é similar a um outro que já existe há 40 anos na Alemanha
e foi criado por trabalhadores, empregadores e governo. Nas épocas de crise, o sistema é ativado e com sucesso. Eles fazem uma redução na semana de trabalho, 1 dia ou 2 dias a menos de jornada, e essa diminuição de jornada, ela tem uma redução de salário correspondente, né, proporcional, e esse fundo que existe lá na Alemanha, ele compensa uma parte desse salário perdido e é negociado entre o sindicato e as empresas uma complementação até o salário líquido do trabalhador. Para Wagner Freitas, novas reuniões ainda precisam ser realizadas para que o PNEM possa ser implantado no Brasil. Primeiro precisamos ir à Alemanha, construir o modelo, né, conhecer o modelo e a partir daí fazer a construção aqui no Brasil. Esperamos que seja o mais rápido possível. E a procura de soluções para proteger o emprego é constante em época de perigo de crise econômica. Representantes das centrais sindicais, governo e empresas foram para a Alemanha conhecer essa experiência de proteção ao emprego e renda que dá certo naquele país. Adi, como a aplicação do PNEM pode trazer mais segurança para o trabalhador? Olha, é fundamental que nós tenhamos um mecanismo de proteção do emprego e do salário. Porque quando acontece uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise qualquer, a primeira coisa que os empregadores querem é fazer a demissão ou reduzir os salários. Entendi. E nós temos uma política de recuperação dos salários para que a gente possa ter o poder aquisitivo em condições de maior consumo, para que possa gerar emprego, para que possa gerar mais produção. Nós não podemos entrar na lógica de que a crise, em toda crise ou qualquer crise, ela é a responsável pela demissão, pelo emprego. Então, esse é um mecanismo em que nós estamos debatendo e discutindo para que nós tenhamos segurança de que no outro dia nós vamos voltar para o local de trabalho. Que a gente tenha condição de ir dormir tranquilo, porque nós já tivemos N crises nesse país que os trabalhadores pagaram por ela, né? E assim, sempre jogando para cima dos trabalhadores a culpa das crises. Então nós queremos envolver o governo, envolver os empresários, envolver os trabalhadores, para que nós possamos criar esse mecanismo de proteção do emprego e do salário. E aí, estamos encontrando nesse formato, como existe na Alemanha, algo que os trabalhadores mantenham o seu emprego, mantenham os seus salários e, através do fundo, que é amparado por esta relação tripartite, então, não que vai resolver todos os problemas de qualquer crise, mas pelo menos é um formato, é um mecanismo de tranquilizar os trabalhadores em momentos de crise. A representação sindical dentro das empresas deve ser uma das reivindicações de qualquer trabalhador? Olha, eu tenho uma concepção de que se os trabalhadores estiverem organizados a partir do local de trabalho, não tem crise que eles não possam discutir. Nós já passamos por N crises, como eu disse aqui, e onde tem organização local de trabalho, os trabalhadores conseguem interferir. Exemplo, quando criamos as câmaras setoriais, no início da década de 90, em que os trabalhadores foram fundamentais para criar aquele mecanismo da Câmara Setorial. E onde aconteceu a maior conscientização dos trabalhadores naquela montagem, naquela criação da Câmara, foi onde tinha trabalhador organizado. Então, a CUT, quando ela nasceu, defendendo a organização a partir do local de trabalho, na verdade, foi antes da CUT, O Lula, quando era presidente dos sindicatos metalúrgicos, ele já defendia as comissões de fábrica. E quando começou na Volkswagen, a primeira comissão de fábrica, depois na Ford, depois na Scania, depois na Mercedes, e aí se espalhou pela categoria, foi no sentido de democratizar o local de trabalho. Muito bem, Adi. A gente vai mostrar agora uma reportagem sobre o trabalho dos metalúrgicos do ABC como protagonistas da transformação do país e a gente gostaria que você comentasse conosco daqui a pouquinho, ok? Ok. O Plano Brasil Maior é um dos mais importantes do governo Dilma e muitas das medidas adotadas até agora surgiram de reivindicações de trabalhadores como os metalúrgicos do ABC.
Eles saíram às ruas em defesa da produção e do emprego e também por juros mais baixos. Em julho de 2011, 30 mil metalúrgicos pararam a Anchieta no ABC em defesa da indústria e do emprego. Esse negócio de importação aí que tá demais, né? A gente tá querendo emprego aí, o pessoal todo aí. A partir daí, a categoria não parou mais, participando ativamente de discussões, reuniões e encontros em Brasília. Em agosto de 2011, os metalúrgicos do ABC entregaram ao governo federal um estudo intitulado Novo Regime Automotivo, voltado para a produção e inovação tecnológica no Brasil, com propostas como a criação de uma Câmara Setorial para a promoção de debates da realidade do setor e medidas para o fortalecimento da indústria, como a redução do IPI e o uso de 65% de peças nacionais nos veículos produzidos no país. Das 13 sugestões, 7 já foram incorporadas pela presidenta Dilma Rousseff no Plano Brasil Maior. Estamos criando incentivos à formalização do trabalho, gerando mais emprego, na medida que desoneramos o empresário. A redução dos juros no Brasil é outra bandeira que mobiliza os trabalhadores. Vamos chamar o povo aí! Junto com a CUT, os metalúrgicos do ABC estão vendo agora as ações do governo federal que, através dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, já reduziram as taxas. Banco do Brasil e Banco Caixa Econômica e o próprio BNDES estão mostrando que tem um caminho para você reduzir o juro. O que nós não podemos fazer é não cobrar o papel social dos bancos privados. Pois bem, depois do protesto, os trabalhadores conquistaram taxas de juros mais baixas na agência do Banco Itaú, por exemplo, que fica na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, no ABC, na região do ABC. Adi, você já tem aí uns 23, 25 anos de luta sindical, está ligado à CUT há mais ou menos uns 7, 8 anos. Você faz parte desse processo, você luta para isso que está acontecendo agora. E para o futuro? Para o futuro, eu não perco a esperança de que nós teremos uma nova estrutura sindical no Brasil. É impossível continuar convivendo com uma estrutura corrompida pelo tempo, corrompida pela sua essência, e nós precisamos acreditar que com uma nova estrutura sindical no Brasil, nós vamos ter os trabalhadores organizados no local de trabalho, interferindo e participando do processo de negociação a partir do local de trabalho, e aí muda a vida da empresa, muda a vida dos trabalhadores, muda a vida da família, muda a sociedade, porque nós teremos certamente um país mais justo, mais igualitário, a partir da visão sindical. Muito obrigado, foi um prazer te ver novamente. Tenho maior satisfação de receber aqui. Nós abordamos um tema que é significativo na vida de qualquer ser humano, que é o mundo do trabalho. E essa luta tem que continuar diariamente para que nós, povo, possamos conseguir cada vez objetivos melhores. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Adir? Eu que agradeço, tudo de bom. Eu que agradeço. E o seu jornal especial sobre o mundo do trabalho termina aqui. Mas a gente se encontra. Tchau.